Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 341. Jiraiya era naturalmente um homem alegre e tranquilo. Após o incidente anterior, ninguém o pressionou mais, então seu mau humor não durou muito. Logo, ele voltou a ser o mesmo de sempre, extrovertido e descontraído. Talvez para mudar de assunto e desviar a atenção de todos, ele reuniu Oshiomi, Sakumo e os outros assim que o jantar estava terminando. Nem mesmo Minato e Navaki ficaram de fora. Olhando para o pequeno grupo de homens que havia reunido, Jiraiya assentiu com satisfação. Dessa vez, eu trouxe 2 presentes para vocês, anunciou ele misteriosamente. Enquanto falava, Jiraiya tirou vários livros de dentro de seu manto. Estas são obras que venho escrevendo desde a Segunda Grande Guerra Ninja e que finalmente foram concluídas há alguns anos. São primeiras edições, então estou dando-as a todos vocês como lembranças. Oshiomi pegou um dos volumes não tão finos. Na capa, escritas em letras grandes e em negrito, estavam as palavras: A história do Shinobi incrivelmente corajoso. Ao ver o título, Oshiomi não pôde deixar de sentir uma onda de nostalgia. Embora este livro nunca tenha se tornado tão famoso quanto o posterior Paraíso do Amasso de Jiraiya, dentro do mundo Shinobi ele tinha grande significado. Seja Pen, Minato ou até mesmo Naruto, todos eles foram influenciados de alguma forma por este livro. O próprio nome de Naruto veio de seu protagonista. Como esperado, Minato foi o mais cativado. Depois de ler algumas páginas, ele já estava completamente absorto, com os olhos brilhando. Jiraiya-senpai, está realmente uma grande obra. Ainda não li muito, mas já posso dizer, o Naruto aqui é incrível. É exatamente assim que um ninja deveria ser, disse ele com genuína admiração. Em comparação com o entusiasmo de Minato, Navaki ficou bem menos impressionado. Para começar, ele não era muito de ler. Depois de folhear algumas páginas, já estava pensando em guardar o livro para ler depois. Jiraiya-senpai, você não disse que tinha outro presente? Qual é o outro? Perguntou ele impacientemente. Nesse momento, Jiraiya soltou uma risadinha travessa. Ele enfiou a mão novamente dentro de suas vestes e cuidadosamente retirou uma pilha de rascunhos manuscritos, distribuindo-os página por página. Dê uma olhada nisso, hehe. Enquanto eu treinava no Monte Myoku, fiquei entediado e comecei a rabiscar algumas anotações. Depois de escrever um pouco, percebi, isso tem um potencial de mercado real. Se eu aprimorar e transformar em um livro de verdade, pode até vender mais do que a história do Shinobi incrivelmente corajoso. Honestamente, acho que pode se tornar um sucesso ainda maior. Navaki revirou os olhos ao aceitar uma página do manuscrito. Estava prestes a descartá-la com um só isso, quando algo lhe chamou a atenção. Havia uma ilustração feita à mão na folha. O desenho não era magistral, mas o conteúdo era vívido, quase vívido demais. Os olhos de Navaki se fixaram nele, incapazes de desviar o olhar. A garota corada na foto fez sua garganta apertar. Seus olhos se voltaram para o texto que a acompanhava, e então ele ficou fisgado, ainda mais imerso do que Minato estivera no primeiro livro. Quando terminou, seus olhos praticamente brilhavam. Ele engoliu em seco. J. Jiraiya-ni, você tem mais alguma coisa? Ele gaguejou. Sem esperar por uma resposta, arrancou outra página das mãos de Orochimaru, que não demonstrara o menor interesse nela. Orochimaru-senpai, se você não gosta, então me dê. Vendo Navaki tão absorto, Kushina e Sakumo não resistiram à tentação de se inclinar para dar uma espiada. Depois Minato e finalmente o próprio Oshiomi. Quando Oshiomi olhou para a página, repleta de descrições surpreendentemente vívidas, não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Isso sim, isso é trabalho de um verdadeiro profissional. Como alguém que outrora devorara avidamente Shonen AEX, Yang SK e X-Clean, Oshiomi sentiu um reconhecimento imediato ao folhear o manuscrito de Jiraiya. Sim, isso é perfeito. O ritmo ágil, os clímaxes crescentes. Fazia muito tempo que ele não via algo assim. Ele podia jurar pela própria vida, aquilo era, sem dúvida, o protótipo do Paraíso dos Amassos. Não é de admirar que Kakashi tenha ficado tão viciado nisso mais tarde, lendo até quase morrer. Quando se trata de escrever esse tipo de coisa, Jiraiya é realmente um gênio. Lá estavam eles, um grupo de homens adultos, mais 2 adolescentes, reunidos em círculo, saboreando cuidadosamente aquela obra-prima ainda em desenvolvimento. Um a um, abriram sorrisos que só os homens conseguiam entender. Oshiomi cutucou Jiraiya. Então, qual será o título deste livro? Você já decidiu? E quanto tempo pretende levar para escrevê-lo? Navaki, com os olhos brilhando, prontamente interveio. Se isso for publicado, juro que serei o primeiro a comprar. E garanto, será um sucesso. Ao ouvir os elogios de seus irmãos, Jiraiya finalmente se livrou da sombra persistente de sua humilhação anterior. Sentindo-se presunçoso, assumiu uma pose pomposa de mestre literário com uma expressão repleta de arrogância. Este é apenas um rascunho, apenas algumas faíscas imaturas de inspiração. Mas pretendo aprimorá-lo cuidadosamente até o mínimo detalhe. Para este trabalho, estou disposto a dedicar 10 anos da minha vida, viajando pelo mundo Shinobi, vivenciando seu povo, seus costumes, sua alma. Infelizmente, esse é o meu fardo, Jiraiya, o mestre literário, um homem sempre disposto a se sacrificar pela arte. Para fazer desta obra um verdadeiro clássico que será lembrado por gerações, devo reunir material autêntico de todos os cantos do mundo Shinobi. Na verdade, eu já escolhi um nome para ele: Paraíso dos Amassos. Os olhos de Navaki praticamente brilhavam em verde de inveja. Ele se inclinou para a frente ansioso.
Jiraiya-ni, e você? Talvez precise de um assistente? Acho que eu seria perfeito para o trabalho. Mas assim que ele terminou, várias tosses incisivas ecoaram atrás deles. Todos os homens presentes ficaram paralisados. E então vieram as vozes familiares, gélidas e perigosas demais. É mesmo tão bom assim? Era Kushina. Era Tsunade. Era a namorada de Navaki. Era até a mãe de Kurenai. E até a esposa de Sakumo. Todas elas em perfeita harmonia. Um arrepio coletivo percorreu a espinha dos homens. Em uníssono, esconderam os manuscritos atrás das costas e, como se tivessem ensaiado, responderam em coro. Isso não é nada comparado a você. Momentos depois, cada um deles foi arrastado por seu respectivo parceiro, com as orelhas firmemente nas mãos. Às vezes, o instinto de sobrevivência de um homem funciona com perfeita sincronia. À margem, Orochimaru observava com um sorriso divertido. Jiraiya guardou rapidamente os manuscritos, resmungando baixinho. Ainda bem que não tenho namorada. O amor é mesmo uma gaiola, acho que esse ditado tinha razão. Mas antes que ele pudesse ficar muito convencido, Tsunade se virou de repente. Ela estava agarrada a Oshiomi um instante atrás, mas agora seu punho caiu direto em Jiraiya. Não pensem que nos esquecemos de quem é o verdadeiro culpado. E ela não tinha terminado. Não me importa como você reúne material. Faça isso onde quiser, mas se eu te pegar encostando um dedo em qualquer uma das mulheres desta aldeia. Seus olhos se estreitaram. Uf, é melhor você ter um caixão pronto, porque serei eu quem vai te enterrar. E assim o grandioso projeto Paraíso do Amasso foi oficialmente adiado. Capítulo 342. Enquanto o projeto Paraíso do Amasso era adiado de um lado, um grande evento se desenrolava silenciosamente na Terra do Vento. Ao pôr do sol, Rasa e Karura acabavam de retornar de uma missão. Em meio aos aplausos do Shinobi de Suna, eles voltaram para Sunagakure. Rasa cumprimentou os aldeões calorosamente, mas a animada multidão subitamente silenciou. Uma voz veio de trás. Lord Sazori, o senhor está aqui. O garoto ruivo lançou um olhar para Kunoichi que havia falado, e sem responder, silenciosamente se afastou. Ele estava apenas de passagem, não tinha intenção de trocar gentilezas com aquelas pessoas. Quando Rasa avistou Sazori à distância, suas pupilas se contraíram. Por um breve instante, um lampejo de desgosto cruzou seus olhos, tão fugaz que nem mesmo Karura, que estava ao seu lado, percebeu. Na verdade, Rasa desprezava Sazori. Para ele, Sazori não passava de um louco sombrio e arrogante. Ele não falava com as pessoas, jamais aceitava a boa vontade de ninguém e passava os dias isolado com seus fantoches. Além de sua força, ele não valia nada. Rasa até ouvirá rumores de que Sazori certa vez transformará seu melhor amigo, como Shi, em um fantoche. Isso só fez com que Rasa o detestasse ainda mais. Qualquer um que pudesse transformar um amigo em um fantoche era um lunático completo. E havia outra questão que Rasa jamais conseguiria esquecer. Ele sabia que Sazori certa vez tentará assassinar seu mestre, ninguém menos que o terceiro Kazekage, Ryunosuke. Embora Ryunosuke-sensei tivesse perdoado Sazori, Rasa sempre acreditou que o garoto era extremamente perigoso. Manter alguém assim na vila era como viver ao lado de uma bomba-relógio. Contudo, essa bomba-relógio possuía um talento assustador como marionetista. Embora tivesse apenas 13 anos, sua força já era de nível Chunin. Seus designs avançados de marionetes forneceram a Sunagakure muitos novos modelos, dando à vila, exausta pela guerra e com dificuldades financeiras, um novo caminho de desenvolvimento após a Segunda Grande Guerra Ninja. Com o apoio discreto de sua avó Chiyo, o status de Sazori na aldeia cresceu rapidamente. Ele agora era considerado igual ao próprio Rasa. Rumores se espalhavam por Sunagakure, o quarto Kazekage seria Rasa ou Sazori. Para Rasa, que sempre almejou o título de quarto Kazekage, esse rumor era uma pressão sufocante. Seu ódio por Sazori só aumentava a cada dia que passava. Ainda assim, por mais que desprezasse o garoto, Rasa jamais demonstraria isso abertamente. Ele pretendia se tornar o quarto Kazekage, um líder amado pelo povo. Não podia se dar ao luxo de deixar sua rivalidade transparecer. Enterrando seu ódio profundamente, Rasa avançou deliberadamente pela multidão e cumprimentou Sazori com um sorriso. Sazori, você também vai à oficina de marionetes hoje para pesquisar um novo modelo? Os shinobi de Suna ao redor, ao verem o calor e a amizade de Rasa, murmuraram com admiração. Dois gênios da vila talentosos e aparentemente em bons termos, certamente o futuro de Sunagakure seria mais brilhante do que nunca com eles por perto. Mas embora Rasa conseguisse enganar os outros, ele jamais conseguiria enganar Sazori. Tendo perdido os pais cedo e vivido em meio a mentiras por tanto tempo, Sazori tornou-se excepcionalmente sensível à hipocrisia desde o dia em que expôs o engano de sua avó. Não importava o quão bem escondido estivesse o ódio de Rasa, Sazori conseguia enxergá-lo num instante. Lançando um olhar frio e inexpressivo para o sorriso falso e profissional de Rasa, Sazori passou por ele sem dizer uma palavra e caminhou diretamente em direção à oficina de marionetes, indiferente aos sussurros atrás de si. Rasa ficou paralisado quando Sazori o ignorou. Seu sorriso forçado se desfez, e interiormente ele amaldiçoou Sazori até os céus. Mas para manter sua imagem de acessível, ele se voltou para os espectadores, que acharam o comportamento de Sazori bastante rude, e explicou com um sorriso ensaiado. Rasa explicou aos outros com um sorriso. Essa é apenas a personalidade do Sazori. Não há necessidade de culpá-lo. Como um gênio indispensável, Sazori já está se saindo muito bem. Ao ouvir isso, Sazori, já em retirada, curvou os lábios num leve arco de escárnio.
Com uma voz tão suave que era quase inaudível, murmurou: a verdadeira face dos humanos, falsa feia. Comparados a eles, os fantoches obedientes são os únicos seres verdadeiramente dignos de confiança. Enquanto falava, Sazori ergueu levemente a cabeça em direção ao sol que se punha lentamente, um pensamento agitando-se em seu coração. Esta Tsunagakure mergulhada em hipocrisia e fedor me deixou farto. Assim que eu cumprir minha missão, deixarei este lugar miserável para trás. Naquela mesma noite, Sazori emergiu silenciosamente da oficina de marionetes. Ninguém sabia quando aquilo aparecerá em sua mão, mas agora ele segurava um veneno que nunca existira antes. Tsunagakure ficava no coração do deserto, onde a diferença de temperatura entre o dia e a noite era enorme. À noite a vila ficava tão fria que poucos se aventuravam a sair. Além das unidades de patrulha, ninguém pisava em suas ruas. E como neto de Chiyo, Sazori conhecia os padrões e posições das patrulhas de cor. Escapando dos guardas sem esforço, ele deslizou silenciosamente em direção ao edifício do Kazekage. Lá dentro, a luz do escritório do Kazekage ainda estava acesa. O terceiro Kazekage, Ryunosuke, trabalhava até tarde da noite. Talvez fosse um efeito colateral de sua transformação em marionete. Seu corpo, agora quase inteiramente transformado em um fantoche, dificilmente poderia ser chamado de humano. A maioria de suas funções biológicas havia sido substituída por materiais artificiais. Com um corpo assim, mesmo um breve descanso era suficiente para sustentar horas de trabalho. Isso só alimentou as tendências workaholic de Ryunosuke, mas sua obsessão tinha outra causa também. Somente quando forçava sua mente a funcionar a toda velocidade ele conseguia esquecer brevemente a verdade, que não era mais humano, mas um homem fantoche. Naquele frenesi de tarefas, ele ainda podia saborear a ilusão fugaz da agitação humana. Toque, toque, toque. As batidas surdas ecoaram de forma sinistra pela noite vazia. Mas Ryunosuke não sentia medo. Ele não era mais humano, ainda teria medo de fantasmas? Além disso, ele era o terceiro Kazekage. Quem no escritório do Kazekage em Tsunagakure poderia lhe fazer mal? Debruçado sobre a mesa, Ryunosuke disse casualmente: entre. A porta rangeu ao abrir. Só então Ryunosuke levantou a cabeça. Ao ver Sazori entrar, esboçou um sorriso estranhamente distorcido. Oh, Sazori, o que te traz aqui tão tarde? Não me diga que veio me assassinar de novo. Sazori de fato já havia tentado tirar sua vida uma vez. Mas para Ryunosuke, a tentativa de assassinato de um garoto de 12 anos era ridícula. Na melhor das hipóteses, a força de Sazori era de nível Chunin. Com seus bonecos, ele talvez conseguisse alcançar as fileiras dos Chunin de elite. Ryunosuke, embora fosse um manipulador de bonecos e estivesse abaixo de seu auge, ainda era um lutador de nível Kage, e um dos mais fortes. O resultado dessa tentativa foi, naturalmente, a derrota esmagadora de Sazori. Na mente de Ryunosuke, tendo aprendido uma lição tão dura, Sazori jamais ousaria levantar a mão contra ele novamente. Capítulo 343. Como esperado, desta vez Sazori não trouxera consigo nenhum fantoche poderoso ou pergaminho com técnicas proibidas. Em sua mão carregava apenas um pequeno frasco. Ao ver a expressão meio sorridente, meio zombeteira de Ryunosuke, Sazori forçou um sorriso artificialmente rígido e, em seguida, fez uma profunda reverência. Sobre a última vez que tentei te assassinar. Sinto muito. Vovó já me deu uma punição severa. Vim hoje para me desculpar. Fui muito imaturo. Você claramente fez tanto por Tsunagakure, e mesmo assim pensei em te matar. Nunca mais farei algo assim. Além disso, este é um óleo especial que eu mesmo refinei. Ele mantém as articulações dos bonecos flexíveis, e por um curto período, pode até fazê-los se mover com mais suavidade e destreza do que mãos humanas. Gostaria de lhe dar este óleo como um gesto de desculpas. Ao ouvir isso, o sorriso de Ryunosuke se alargou. Claro, pensou ele, é assim que as crianças são. Basta uma boa surra e elas se comportam. Para ele, Sazori claramente havia percebido seu erro. Ryunosuke não acreditava que Sazori tentaria outro assassinato, ou melhor, ele não se importava. Para alguém do seu nível, aquele garoto, ainda pouco desenvolvido fisicamente, era, no máximo, um mero Chunin. Com um simples movimento dos dedos e um traço de areia de ferro, ele poderia paralisar Sazori instantaneamente. Ainda assim, a cautela nunca foi em vão. Com calma e indiferença, Ryunosuke disse: coloque aí. Vou dar uma olhada na sua pequena invenção quando tiver tempo. Mas Sazori franziu ligeiramente a testa. Lord Ryunosuke, ainda suspeita que eu tentaria envenená-lo? Eu já disse, não tentarei matá-lo novamente. Se não acredita em mim, posso provar. Enquanto falava, Sazori destampou o frasco ele mesmo, e revelou seu próprio braço modificado como marionete. Ryunosuke ficou surpreso. Ele se levantou de um salto. Sazori, onde estão suas mãos de verdade? Por que elas se transformaram em braços de marionete? Sazori respondeu com indiferença. Não é nada. Para alcançar níveis mais altos na arte de manipular marionetes, tais sacrifícios são necessários. Os dedos humanos têm um alcance limitado. Por mais que eu treine, no máximo consigo manipular 10 marionetes como a vovó Chiyo, mas acredito que esse não deva ser o meu limite. Um dia pretendo comandar centenas, até mesmo milhares de marionetes simultaneamente. Mãos humanas jamais conseguiriam isso. Por isso, optei por modificar meus braços. Ryunosuke sentiu um arrepio. Pela primeira vez, percebeu que nunca havia realmente desvendado o mistério daquela criança. Falar tão casualmente em cortar as próprias mãos, como se estivesse descartando lixo inútil.
Isso fez Ryunosuke se lembrar das críticas particulares de seu discípulo Hasa Sasori. Talvez houvesse alguma verdade nelas. Isso é uma loucura. Você ainda é tão jovem e suas mãos estavam perfeitamente bem. Por que se mutilar? Embora Ryunosuke estivesse com o coração partido, foi inútil. As mãos de Sasori já haviam desaparecido e jamais poderiam ser recolocadas. Suas palavras chegaram tarde demais. Naquele instante, Sasori recuperou subitamente um brilho infantil, até mesmo um toque de orgulho em sua voz. Agora deixe-me mostrar a você o quão eficaz é este óleo. Primeiro, ele flexionou os dedos de sua marionete, demonstrando sua velocidade máxima. Em seguida, espalhou o óleo especial sobre as articulações. À medida que o lubrificante penetrava, Sasori moveu os dedos novamente, e desta vez os movimentos do braço do fantoche foram visivelmente mais rápidos, fluidos e capazes de movimentos muito além de qualquer membro humano natural. Por exemplo, os dedos de Sasori podiam girar completamente 180 graus ou se enrolar como uma corda torcida. Ao observar isso, Ryunosuke ficou completamente estupefato. Sasori é realmente um gênio na arte do teatro de marionetes. Ter desenvolvido algo assim? Enquanto os dedos de Sasori desenhavam rastros no ar, Ryunosuke sentiu uma súbita pontada de inveja. Se aquele óleo realmente pudesse tornar seu corpo mais flexível, talvez seu taijutsu pudesse recuperar parte de sua antiga glória. Talvez ele pudesse até combiná-lo com sua liberação de magnetismo para desenvolver um novo tipo de técnica de combate no estilo marionete. Se o efeito pudesse ser mantido a longo prazo, talvez sua força pudesse até mesmo retornar ao nível original. Depois de se convencer de que não havia nada de errado com o óleo, Ryunosuke não conseguiu resistir por mais tempo. Pegou o frasco que Sasori ofereceu e espalhou o óleo em suas próprias mãos. Ninguém conhecia seu corpo melhor do que ele próprio. Depois de 4 ou 5 anos vivendo em uma espécie de casulo, ele estava intimamente familiarizado com cada movimento. Instantaneamente sentiu uma flexibilidade nas mãos que nunca havia experimentado antes. Incapaz de resistir, ele começou a fazer selos com as mãos. Normalmente limitado pela rigidez do corpo de seu fantoche, ele conseguia fazer no máximo 4 selos por segundo. Mas agora, sob o efeito do óleo, ele chegou a fazer 6 selos por segundo. Suas mãos realmente se tornaram mais ágeis. Emocionado, Ryunosuke continuava olhando fixamente para as próprias mãos, completamente alheio ao fato de que a expressão de Sasori estava lentamente se transformando em uma de deleite desenfreado. Lord Ryunosuke, está satisfeito? Sem sequer levantar os olhos, Ryunosuke respondeu. Satisfeito. Estou mais do que satisfeito. Com este óleo, meu poder de combate poderá realmente retornar ao que era antes. Mas nos olhos de Sasori brilhava agora a ganância descarada. Ele olhou Ryunosuke de cima a baixo e disse. Também estou bastante satisfeito com seu corpo, Lord Ryunosuke. Um corpo de marionete é verdadeiramente uma obra-prima da arte. Não concorda? Clássico, eterno, uma beleza imortal. O tom cada vez mais estranho fez com que Ryunosuke finalmente percebesse que algo estava errado. Ele ergueu a cabeça apenas para encontrar os olhos de Sasori, repletos de loucura. Aquele olhar febril e perigoso assustou até mesmo o terceiro Kazekage. Instintivamente, Ryunosuke tentou usar sua liberação de magnetismo para conter Sasori apenas para descobrir, com horror, que não conseguia canalizar chakra algum. Ao ver Ryunosuke finalmente perceber a verdade, Sasori explicou calmamente. Esqueci de mencionar, Lord Ryunosuke, este óleo tem uma falha. Após o uso, um corpo de marionete não consegue conduzir chakra por um curto período de tempo. Os olhos de Ryunosuke se arregalaram. Ele olhou incrédulo. Você se atreveu a me envenenar? Você ainda pretende me assassinar? Enfurecido, ele brandiu o braço de marionete, tentando agarrar Sasori pela gola, mas seu corpo já não lhe obedecia. Ao mesmo tempo, a voz tranquila de Sasori ressoou. Parece que você realmente não tem nenhum talento para controlar marionetes. Dê uma olhada nos seus braços. Ryunosuke olhou tardiamente para os braços e viu que vários pequenos escorpiões de fantoche já haviam, sem que ele percebesse, cravado seus ferrões nas articulações de seus braços. Ao ver a expressão aterrorizada no rosto de Ryunosuke, Sasori deu um sorriso radiante. A partir de hoje, torne-se meu maior fantoche. Capítulo 344. Ryunosuke olhou para Sasori incrédulo. Ele não conseguia aceitar. Como garoto de 13 anos, Sasori poderia ter nutrido intenções de matá-lo desde o início. Ryunosuke só queria liberar um único magnetismo e despedaçar aquele traidor ingrato, mas ele já havia perdido completamente essa habilidade. Ele só podia assistir impotente enquanto o fantoche de Sasori perfurava repetidamente seu coração, e assim o terceiro Kazekage, Ryunosuke, caiu. Com o terceiro Kazekage caído no chão, Sasori deu um leve aperto de mãos e 10 fios de chakra saíram de seus dedos, prendendo-se ao corpo de Ryunosuke. Sob o controle de Sasori, o falecido Ryunosuke realizou uma série de movimentos grotescos e robóticos, uma visão que satisfez Sasori profundamente. O homem que fora considerado o Kazekage mais poderoso da história ainda irradiava poder, mesmo como um fantoche. Após apagar todos os vestígios de sua presença do escritório do Kazekage, Sasori selou Ryunosuke em um pergaminho, colocou-o nas costas e saiu do prédio sem olhar para trás, seguindo direto para fora da vila. Ryunosuke estava desaparecido. Foi somente na manhã seguinte que Anbu descobriu a terrível verdade.
Também estava desaparecido o amado neto da anciã Chiyo, o gênio marionetista conhecido como Sazori da Areia Vermelha. Algumas pessoas relacionaram os dois desaparecimentos, mas ninguém acreditava que Sazori da Areia Vermelha tivesse matado o terceiro Kazekage. Nem mesmo Rasa, que sempre detestara Sazori, cogitaria tal coisa. Afinal, Sazori era apenas um garoto de 13 anos, enquanto o terceiro Kazekage era o Kazekage mais forte da história. Independentemente disso, Tsunagakure de repente se viu sem líder. A vila não teve escolha a não ser pedir a Chiyo e ao Jinchuriki Bunpuku que assumissem o comando temporariamente. Após uma acalorada reunião de alto nível, os anciãos decidiram manter o desaparecimento do terceiro Kazekage em segredo e listar oficialmente Sazori como um ninja renegado, o que fez com que Chiyo saísse da sala furiosa. Como o terceiro Kazekage, Hinozuki apenas havia desaparecido e não havia confirmação de sua morte. Os shinobi de Suna não podiam iniciar uma nova eleição para Kazekage. Em vez disso, enviaram um grande número de shinobi de Suna para vasculhar todos os lugares, na esperança de encontrar notícias do terceiro Kazekage. A partida de Sazori da Terra do Vento com o fantoche do terceiro Kazekage foi mantida em segredo da maioria, mas não passou despercebida por Zetsu Branco, cujos olhos e ouvidos estavam espalhados por todo o mundo shinobi. Uchiha Madara já havia se preparado para isso há muito tempo. Ele vinha monitorando de perto Tsunagakure e Kirigakure nos últimos 3 anos. Assim, as notícias das ações de Sazori chegaram aos ouvidos de Madara quase imediatamente. Em uma caverna subterrânea escura, o Madara já extremamente debilitado ouvia o relatório de Zetsu Branco. Apesar de sua fragilidade, ele se levantou abruptamente e caminhou até o mapa do mundo shinobi, rindo alto. Deus me ajuda, verdadeiramente Deus me ajuda, disse ele. Madara vinha ponderando se deveria usar Zetsu Branco para provocar um conflito e iniciar uma guerra, e antes que pudesse agir, Tsunagakure criou um enorme problema para si mesma. Com Tsunagakure em caos, o resto de seu plano tornou-se muito mais fácil. O pavio já estava aceso, ele só precisava acender o fósforo. Acenando com a mão, Madara ordenou, dê a ordem, que a notícia do desaparecimento do terceiro Kazekage chegue às mesas das principais vilas em até 15 dias. Farei Nagato compreender verdadeiramente o desespero deste mundo com uma grande guerra. Além disso, fique de olho em Kirigakure. Eles não nomearam recentemente o novo quarto Mizukage? Monitore-o atentamente, ele pode se tornar um peão muito útil. Enquanto o mundo shinobi estava à beira de ser varrido por uma onda gigantesca de conflitos, Konoha permaneceu na calmaria antes da tempestade. Toda a vila de Konoha se mobilizou, celebrando em conjunto com alegria e entusiasmo por uma única notícia. Sua amada quarta Hokage, Tsunade Ime, finalmente anunciará a data de seu casamento. Após se conhecerem por 30 anos, a quarta Hokage Tsunade-sama e Yoshiomi-sama haviam recentemente finalizado seu noivado e finalmente decidiram realizar seu casamento no final deste mês. Embora tivesse sido dito de antemão que os dois não planejavam fazer um grande evento, os aldeões ainda assim quiseram espontaneamente enviar suas bênçãos aos guardiões de sua aldeia. Sob a liderança dessas duas grandes figuras, Konoha havia superado as maiores dificuldades da guerra e implementado muitas novas políticas que beneficiaram o povo. Graças a essas políticas, a vida de todos vinha melhorando constantemente. Tudo isso era evidente aos olhos dos aldeões. Em seus corações, a influência de Tsunade já havia superado a do terceiro Hokage, e seu prestígio só perdia para o do primeiro e do segundo Hokage. Tsunade talvez não fosse a Hokage mais forte, mas certamente era a que mais se importava com as pessoas. Como ela tratava os aldeões bem, eles naturalmente queriam retribuir. Então todos começaram a pendurar lanternas e a colocar decorações cedo, expressando suas bênçãos para o casal à sua maneira. Por um tempo toda Konoha ficou repleta de prosperidade e festividades, tão animada quanto o Ano Novo. Enquanto os aldeões se ocupavam com os preparativos do casamento, os noivos estavam sobrecarregados. Apesar de Yoshiomi ser um homem que viverá 2 vidas, quase 50 anos juntos, esta era a primeira vez que se casava. Até a data do casamento se aproximar, ele nunca havia percebido quão exaustivos os preparativos para um casamento poderiam ser. Embora a maior parte dos preparativos tivesse sido feita por sua mãe e pela mãe de Tsunade, Moka, ainda havia uma infinidade de tarefas para Yoshiomi realizar. Só nos últimos 2 dias, experimentar roupas, escrever convites e decorar a casa do casamento o deixaram exausto. Embora tivessem dito que não fariam uma grande cerimônia, dado seu status como líderes atuais de Konoha, a escala do casamento jamais poderia ser realmente pequena. Por mais que desejassem mantê-lo em segredo, havia coisas que Tsunade e Yoshiomi não podiam evitar, como os chefes de clã de todas as grandes famílias de Konoha, que certamente compareceriam. E havia muitos outros conhecidos colegas distantes, oficiais de alto escalão de Konoha, alguns próximos, outros simplesmente buscando obter favores. Mesmo sem convites, eles apareciam com presentes. Ao todo, eram mais de 100 pessoas e com amigos e familiares, o número por si só já era suficiente para dar dor de cabeça a qualquer um. Mas apesar da correria e das reclamações, o coração de Yoshiomi estava, no fim das contas, repleto de alegria. Afinal, aquele era o casamento dele com Tsunade. 30 anos tinham sido mais do que suficientes para que ele se integrasse completamente a este mundo. Na verdade, ele mal se lembrava mais de sua vida passada. Em comparação, o mundo shinobi de Naruto parecia muito mais com um lar. Ele já havia decidido construir uma família com Tsunade.
Não sonhava mais em ser um salvador ou governar o mundo shinobi. Agora tudo o que ele queria era algo simples, construir um lar com Tsunade e viver uma vida feliz ao lado dela. Capítulo 345. Toque, toque, toque. Estou chegando. Ao ouvir batidas na porta, Kushina cutucou Minato para que ele se sentasse ao seu lado. Minato riu baixinho, beliscou o nariz dela de brincadeira e foi abrir a porta. Mas ao ver quem estava do lado de fora, ficou paralisado de surpresa. Oshiyomi-sensei? O que a traz aqui? Não deveria estar ocupada preparando seu casamento agora? Kushina, que estava esparramada preguiçosamente na cama como um peixe salgado, animou-se instantaneamente ao ouvir aquelas palavras. Ela saltou como uma mola e exclamou: Oshiyomi-ni, parabéns pelo seu casamento. Sorrindo ao receber os cumprimentos, Oshiyomi não perdeu tempo com formalidades. Ele foi direto ao ponto. Você quer que sejamos o padrinho e a madrinha de honra do seu casamento? Kushina e Minato exclamaram juntos, surpresos. Os dois trocaram olhares e então Minato falou com hesitação. Mas nós ainda somos só juniores, não é? E o Jiraiya-senpai e o Orochimaru-senpai? Não deveriam ser eles. Oshiyomi suspirou, sentindo-se um pouco impotente. Eu considerei essas opções. Mas vocês dois sabem, Tsunade cresceu praticamente conosco e nunca teve muitas amigas próximas que pudessem ser madrinhas. Quanto a Orochimaru, ele está completamente absorto em uma nova pesquisa ultimamente. E Jiraiya? Bem, vocês sabem o quão imprevisível ele é. Então, no fim das contas, vocês dois são a escolha mais segura. Então Oshiyomi olhou para os dois e deu um sorriso travesso. Além disso, assim que nosso casamento terminar, não vai demorar muito para ser a sua vez, certo? Pense nisso como um pequeno ensaio para você se acostumar com o processo com antecedência. Minato e Kushina se entreolharam e riram. Nenhum dos dois negou as brincadeiras de Oshiyomi e, sem hesitar, aceitaram os papéis de padrinho e madrinha de casamento. Kushina até correu de volta para o seu quarto e saiu carregando 2 grandes caixas de presente. Se vamos ser os padrinhos de casamento, então devemos entregar nossos presentes a você e a Tsunade Neezan com antecedência. Não se preocupe, Oshiyomi-ni, seu casamento com certeza será ainda mais bonito com a minha presença e a do Minato. 7 dias depois, o dia do casamento de Oshiyomi e Tsunade finalmente chegou. Konoha estava mais animada do que nunca. Desde cedo, os aldeões saíam às ruas principais da vila. Assim como no dia 4 anos atrás, quando a Segunda Grande Guerra Ninja terminou, as ruas estavam completamente lotadas de gente. Mas desta vez, embora a multidão fosse densa, eles espontaneamente deixaram uma longa passagem aberta no centro, intocada, perfeitamente limpa, com um longo tapete vermelho estendido para os noivos. Todos os olhares se voltaram para a torre do sino ao longe. Quando os sinos tocassem 9 vezes, a tão esperada cerimônia começaria. Em Konoha todos estavam cheios de expectativa. Que tipo de casamento esse casal tão famoso realizaria? Como eles estariam nesse dia tão importante? Em comparação com os aldeões, os amigos de Oshiyomi e Tsunade estavam ainda mais animados. Eles já haviam se reunido cedo no complexo Senju, aguardando ansiosamente o início da cerimônia. Finalmente, após o sino da torre tocar 9 vezes, as grandes portas do edifício Okage se abriram lentamente. Do outro lado, os amigos do casal, carregando seus presentes cuidadosamente preparados, dirigiram-se ao local do casamento. Ao chegarem, cumprimentaram-se alegremente, enquanto aguardavam a chegada dos noivos. Dentro do escritório do Okage, Oshiyomi, vestido com um kimono preto e dourado, fechou seu leque dobrável assim que os sinos tocaram. Vendo isso, Minato sorriu com conhecimento de causa e deu um passo à frente para empurrar as pesadas portas. As portas se abriram rangendo, revelando Tsunade parada logo atrás de Kushina, vestida com um kimono de noiva branco e dourado. Ela sorria para Oshiyomi. No instante em que Oshiyomi a viu, ficou hipnotizado. Tsunade, em seu dia a dia, sempre se vestia de forma casual e confortável, com pouca maquiagem. Mesmo assim, ela sempre fora uma das mulheres mais deslumbrantes de sua época. Mas hoje, após os cuidadosos preparativos para o casamento, ela estava radiante, mais deslumbrante do que nunca. Até mesmo Oshiyomi, que passará anos ao seu lado, se viu completamente cativado, incapaz de desviar o olhar. Kushina, sempre impaciente, percebeu Oshiyomi olhando fixamente para Tsunade, atordoada, e não resistiu a provocá-la. Muito bem. Depois do banquete você terá muitas oportunidades para admirá-la. Vamos logo, não perca a hora da sorte. Oshiyomi olhou para Tsunade, seus olhos transbordando ternura. Ele passou o leque dobrável para a mão esquerda e estendeu delicadamente à direita. Tsunade pareceu hesitar por um instante, então lentamente estendeu a mão e colocou sua mão delicada na mão calejada dele. Após trocarem um último olhar, os dois saíram do escritório do Okage com passos firmes. Atrás deles, Minato e Kushina, carregando flores e alianças como padrinho e madrinha de honra, trocaram um pequeno sorriso antes de seguirem o casal de perto. Os 4 partiram, banhados pela luz quente e vibrante do sol da manhã, saindo do prédio do Okage. Quando Tsunade e Oshiyomi apareceram nas ruas de Konoha, toda a vila explodiu em aplausos. O noivo estava alto e elegante, a noiva graciosa e radiante, e com seus trajes impecáveis, sua beleza atingiu níveis quase inimagináveis. Em meio ao coro de admiração e bênçãos sinceras dos moradores da vila, o casal caminhou lentamente em direção ao local do casamento, o complexo Senju. Quando eles chegaram, o local já estava cheio de hóspedes. Com Hiruzen Sarutobi oficiando a cerimônia, o casamento teve início formalmente.
Lá no alto, nos assentos de honra, Rie e Moka, as mães dos noivos, assistiam à cerimônia de seus filhos. Seus olhos brilhavam com lágrimas, mas seus rostos estavam iluminados por sorrisos irresistíveis. Rie olhou para seu lindo filho no centro de tudo, depois ergueu a cabeça para o céu. Eiichi, nosso pequeno Oshiomi está começando uma família hoje. Você está vendo? A cerimônia prosseguiu passo a passo, o tempo fluindo suavemente, até que o rito final se concluiu justamente quando o sol começava a se pôr. Com isso, o casamento formal terminou e o banquete privado da noite teve início. Oshiomi ainda vestia seu kimono preto e dourado, enquanto Tsunade havia trocado de roupa e agora usava um traje formal diferente. Um robe brilhante em vermelho e dourado. As cores vibrantes suavizavam sua aura, tornando-a mais acessível e até mesmo acolhedora. Ao contrário da cerimônia solene, o banquete privado foi repleto de risos e conversas animadas. Jiraiya, fiel ao seu estilo, gritou dramaticamente para inflamar a multidão. Se eu soubesse que Tsunade podia ser tão deslumbrante, teria lutado contra Oshiomi por ela naquela época sem dúvida. Isso não lhe rendeu nada além de um olhar fulminante de Tsunade e uma alfinetada sarcástica de Orochimaru. Você? Se seus olhos estão realmente tão ruins assim, sugiro que visite o departamento de oftalmologia do Hospital Konoha amanhã. Até mesmo Orochimaru raramente demonstrava tanto humor, arrancando risos de todos os presentes. Após o banquete, cada convidado apresentou seu presente, todos cuidadosamente escolhidos e preparados com carinho. Até mesmo o geralmente descuidado Jiraiya se esforçou para preparar um grandioso espetáculo de fogos de artifício. Finalmente, depois que todos terminaram, Orochimaru se aproximou carregando uma caixa de presente. Ele estudou Oshiomi com um leve sorriso, seu tom misterioso ao dizer: "Parabéns pelo seu casamento, Oshiomi-kun. O presente que estou lhe dando exigiu muito esforço para ser adquirido. Tenho certeza de que você o achará muito gratificante." Com isso, Orochimaru, o último convidado, partiu. Assim, o casamento de Oshiomi e Tsunade terminou perfeitamente. Capítulo 346. A luz do sol da manhã entrava pela janela, enchendo o quarto com um brilho quente e aconchegante. Oshiomi abriu os olhos lentamente e ao olhar para Tsunade, que dormia tranquilamente ao seu lado, as lembranças da noite anterior vieram à tona, fazendo seu coração acelerar. Ainda assim, hoje era o dia seguinte ao casamento deles e como haviam ficado acordados até muito tarde na noite anterior, ele decidiu não iniciar sua rotina matinal de treinamento. Com cuidado, ele retirou o braço de debaixo de Tsunade e depositou um leve beijo em sua bochecha antes de sair silenciosamente do quarto. Anos de treinamento haviam incutido em Oshiomi uma espécie de relógio biológico natural. Pular seu treino matinal de espada o fazia se sentir estranhamente desconfortável. Então, após uma breve sessão, ele viu Tsunade saindo apressadamente do quarto, já vestida. Ao ver sua expressão perturbada, Oshiomi deu uma risadinha. Não precisa se apressar para o escritório do Hokage. Eu já disse a Shikaku e Minato ontem para cuidarem de tudo como Hokage interinos por hoje. Com eles e Sakumo por perto, nada vai dar errado. Tsunade ainda parecia hesitante. Então Oshiomi se aproximou e puxou sua mão delicadamente. Relaxe. Por hoje esqueça todos os seus deveres. Seja apenas a noiva do clã Gekko. Isso finalmente a convenceu. Em vez de correr para o escritório, Tsunade sentou-se para um raro e reconfortante café da manhã com sua família. Depois, de repente, ela se lembrou de algo. Puxando o braço de Oshiomi com entusiasmo, ela disse: "Certo, nem tivemos tempo de olhar todos os presentes ontem. Já que estamos livres agora, vamos ver o que cada um nos deu." Ao ouvir isso, a curiosidade de Oshiomi também foi despertada. Afinal, quem não gosta da emoção de abrir presentes? Os dois foram até o depósito, onde uma montanha de presentes de casamento os aguardava. Não foram apenas Orochimaru e os outros que enviaram presentes, chefes de clãs e anciãos das aldeias também contribuíram. Quem ousaria não honrar Tsunade e Oshiomi em tal ocasião? Até mesmo o orgulhoso clã Uchiha enviou um presente. Não era nada extravagante, mas ao menos demonstrava um gesto de boa vontade. Embora a maioria dos presentes não fossem tesouros raros para pessoas tão ricas quanto Tsunade e Oshiomi, a alegria de desembrulhá-los era uma recompensa por si só. Tsunade, em especial, parecia radiante, quase infantil. Talvez fosse a mesma adrenalina do desconhecido que ela encontrava nos jogos de azar. Observando sua empolgação sempre que acertava um presente, Oshiomi de repente pensou ter encontrado uma maneira de impedir que essa mulher pródiga saísse escondida para jogar. Caixa surpresa. Em sua vida anterior, essas caixas misteriosas online eram incrivelmente populares. Se ele introduzisse secretamente um negócio de caixa surpresa aqui, Tsunade poderia se divertir abrindo uma todos os dias, e talvez até se esquecesse completamente dos jogos de azar. Além de mantê-la ocupada, isso poderia até render um dinheiro extra para casa. Na verdade, sou apenas uma pequena gênia comum em ganhar dinheiro, pensou Oshiomi, com um sorriso presunçoso. E de qualquer forma, nem era bem um jogo de azar. Mesmo que ela conseguisse algo raro, isso não desencadearia sua famosa maldição do jogo provavelmente. Justo quando ele estava planejando seu plano para impedir Tsunade de jogar, a voz dela interrompeu. Oshiomi, o que você acha que tem dentro deste? Não consigo ouvir nada quando chacoalho. Assustado, Oshiomi se virou e a viu segurando uma caixa de presente, sacudindo-a de forma brincalhona na frente dele. A visão dela agindo como uma criança novamente despertou uma lembrança em Oshiomi, a pequena Tsunade que ele conhecera.
acenando com um lápis na frente do seu rosto exatamente da mesma maneira. Por impulso, ele estendeu a mão e beliscou a bochecha dela, fazendo-a se contorcer em protesto. Ei, o que vocês estão fazendo? Já somos muito velhos para essas coisas. Adivinha o que já tem aqui dentro? Ao pegar a caixa dela, Oshiomi a examinou cuidadosamente. Então, algo fez sentido. Ele se lembrou daquela caixa em particular. Era o último presente dado ontem, aquele de Orochimaru. Virando a caixa, Oshiomi conferiu o pequeno cartão de presente que estava preso a ela. Ele não estava enganado. Aquele era de fato o presente de casamento de Orochimaru. Ao se lembrar das palavras enigmáticas de Orochimaru na noite anterior, Oshiomi não pôde deixar de ficar curiosa. Se você quiser saber o que tem dentro, basta abrir e ver. Enquanto falava, ele desembrulhou a caixa de Orochimaru. No instante em que a abriu, seus olhos foram imediatamente atraídos para o conteúdo, e ele ficou mais do que satisfeito. Dentro havia uma espada elegante, de aparência antiga. Não se trata de uma lâmina ao estilo japonês, mas sim de uma espada tradicional autêntica. Não era tão elegante quanto a Mikazuki Muneshika, mas possuía uma aura única. Se a marca registrada da Mikazuki Muneshika era o luxo, a desta lâmina era a de um clássico atemporal. Ela foi forjada no formato de uma espada chinesa tradicional, com todo o seu corpo brilhando com uma luz fria. Próximo ao cabo, na base da lâmina, havia um gatama azul claro incrustado. Oshiomi reconheceu isso quase instantaneamente. Essa era nada menos que a espada longa da grama, lâmina Kusanagi, uma das 3 lendárias espadas Kusanagi que ele procurara incansavelmente, mas nunca encontrara. Sim, a mesma espada que na história original, Orochimaru empunhava como sua indestrutível e versátil espada Kusanagi. Imagine encontrar algo que você procurou em vão e, de repente, cair no seu colo sem nenhum esforço. Quem diria que seria um presente de casamento? Desde o momento em que a viu, Oshiomi ficou completamente fascinado. Claro, uma pequena preocupação lhe passou pela cabeça, se Orochimaru alguma vez lamberia aquela espada. Então, ao pegá-la, ele a limpou cuidadosamente com um lenço. A lâmina parecia perfeitamente seca em suas mãos, sem nenhum odor incomum, o que o tranquilizou. Talvez por ser um presente, Orochimaru tivesse evitado guardá-la dentro do corpo. Junto com a espada havia uma carta detalhando a história da espada. Aparentemente a espada longa de grama, lâmina Kusanagi, havia sido guardada pelo sábio da serpente branca da caverna Rishi, e Orochimaru havia se esforçado muito para obtê-la. A carta também explicava várias de suas propriedades especiais. Enquanto Oshiomi lia, seus olhos brilharam ao descobrir algo que desconhecia. Além de sua capacidade de extensão, a espada longa de grama, também conhecida como lâmina Kusanagi, era uma lâmina sem bainha, ou seja, não necessitava de bainha. Ao canalizar chakra para ela, a espada formaria um vínculo com o corpo de seu portador, permitindo que ele a retirasse ou a empunhasse livremente, embora o ponto de saída não se limitasse à boca. Quanto ao motivo pelo qual Orochimaru preferia cuspir da boca, bem, provavelmente era uma preferência particular dele. O que Oshiomi não percebeu foi que enquanto admirava a espada, Tsunade franzia levemente a testa. Homens são todos iguais, uns idiotas sem coração. Capítulo 347. Ao ler as anotações na carta, Oshiomi ficou cada vez mais animado. Então a espada longa de grama, lâmina Kusanagi, tinha uma habilidade tão especial. Isso explicava por que na história original, Orochimaru era capaz de realizar aquele truque de controlar a espada com sua própria energia. Só de pensar naquela técnica, Oshiomi sentia as mãos coçarem. E como Orochimaru já lhe dera a espada longa de grama, a lâmina Kusanagi, como presente de casamento, não havia motivo para se conter. Inicialmente ele planejava sair correndo e experimentar todas as ideias malucas que já fervilhavam em sua cabeça. Mas no instante seguinte seus instintos de sobrevivência entraram em ação. Algo estava errado. Virando a cabeça, ele encontrou Tsunade olhando para ele com um bico, sua expressão praticamente gritando 4 palavras em letras garrafais. Não estou feliz. É claro que Oshiomi sabia o porquê. Ele rapidamente se apressou em mudar de assunto. Esposa, você sabe o quão poderosa é esta espada? Ao ouvir a palavra esposa, as bochechas de Tsunade coraram. Mesmo já sendo casados, era a primeira vez que Oshiomi a chamava assim em voz alta. O título, incomum, mas doce, a deixou sem jeito, mas ao mesmo tempo com uma sensação de aconchego. Seu desagrado anterior desapareceu. Ao vê-la momentaneamente distraída, Oshiomi suspirou aliviado. Sua tática havia funcionado. Aproveitando a oportunidade, ele prosseguiu. O presente de Orochimaru é precioso demais. Trata-se de nada menos que um dos 3 tesouros divinos lendários, a espada Kusanagi. Ao ouvi-la levar a espada a um status tão sublime, até mesmo Tsunade, que tinha pouco interesse em armas, ficou momentaneamente abalada. Ela perguntou instintivamente. Então está aí a lendária Kusanagi? Mas a espada Kusanagi não está nas mãos do seu aluno, Kujetsu? Nesse instante a sobrancelha de Oshiomi se contraiu. Ele imediatamente pressentiu o perigo. Antes que Tsunade pudesse continuar, ele a interrompeu apressadamente. A lâmina de Kujetsu é chamada de espada de Kusanagi, Shokuto. Esta espada longa de grama, lâmina Kusanagi, também é uma das espadas Kusanagi, mas suas habilidades são completamente diferentes. Ele enumerou uma explicação após a outra, até que finalmente conseguiu convencê-la. Por fim, propôs que saíssem para testar a espada longa de grama, a lâmina Kusanagi. Atordoada, mas persuadida, Tsunade até concordou em acompanhá-lo, curiosa para ver seu poder por si mesma. Caminhando à frente, Oshiomi admirava a espada enquanto se parabenizava silenciosamente por sua perspicácia, completamente alheio ao sorriso cúmplice no rosto de Tsunade atrás dele. Após as lições de Ria e Moka, Tsunade já havia aprendido há muito tempo a desmascarar os truques de Oshiomi. Ela estava apenas fingindo antes, dando a ele uma chance de se redimir. Observando-o enxugar o suor nervosamente, Tsunade deu uma risadinha interna. Ele pode ser um desastrado, mas pelo menos se importa com os meus sentimentos. Acho que vou perdoá-lo hoje. Ainda assim, ela estava realmente curiosa. Que poderes misteriosos possuía essa lendária espada longa de grama, a lâmina Kusanagi? Nos campos de treinamento do clã Gekko, Oshiomi respirou fundo e lentamente canalizou seu chakra para a lâmina da espada longa da grama, a lâmina Kusanagi. Esse fenômeno
frequentemente chamado de reconhecer um mestre em romances de fantasia, não era tão místico quanto Oshiomi havia imaginado. Parecia mais com carregar uma bateria. Oshiomi era a fonte de energia e a espada Kusanagi era o celular. Assim que a bateria estivesse totalmente carregada, ele poderia usar o telefone. Após canalizar cerca de 1/10 de seu chakra, Oshiomi sentiu claramente a mudança. Uma ligação havia se formado entre ele e a espada. Ele podia sentir que sua bateria estava agora cheia. A partir daquele momento, ele poderia absorvê-la em seu corpo, ou invocá-la para a batalha. A maior preocupação de Oshiomi era como guardar e sacar a espada Kusanagi. De jeito nenhum ele ia imitar o truque vergonhoso de Orochimaru de engolir e cuspir a espada pela boca. Se essa fosse a única opção, ele preferia carregar uma lâmina extra. Felizmente, a espada Kusanagi não o decepcionou. Sentindo a conexão entre ele e a lâmina, Oshiomi tentou guiá-la para sua mão esquerda. E de fato, com uma nuvem de fumaça branca, a espada desapareceu em sua mão esquerda, deixando uma marca semelhante a uma invocação na palma da mão. Combinada com a marca em forma de lágrima de seu golpe de selamento do demônio devorador de almas, a combinação das duas possuía um certo charme estético. Após retrair a espada, Oshiomi tentou liberá-la novamente. Com outra nuvem familiar de fumaça branca, a espada Kusanagi apareceu em sua mão esquerda. Isso fez Oshiomi suspirar de alívio, enquanto simultaneamente reclamava internamente de Orochimaru. Sério? Havia uma maneira tão conveniente de guardar isso, e você insistia em engolir e vomitar toda vez? Era para ser divertido ou algo assim? Com o problema de armazenamento resolvido, Oshiomi testou em seguida se a lâmina podia se estender. A espada não o decepcionou, exatamente como ele imaginara, começou a se alongar gradualmente diante de seus olhos. Até mesmo os olhos de Tsunade se arregalaram em espanto. Essa espada Kusanagi era realmente algo especial. O que antes tinha aproximadamente o comprimento de um braço cresceu para quase 2 metros. Durante o processo, Oshiomi compreendeu como funcionava a habilidade da espada. A espada longa de grama, lâmina Kusanagi, não se alongava apenas pela força de vontade, ela extraía energia de sua fonte de poder, o chakra do usuário. Enquanto houvesse chakra suficiente armazenado, a lâmina podia continuar a se estender, teoricamente sem limite. Mas quanto mais se estendia, mais chakra consumia. Portanto, fazer com que o raio disparasse diretamente da Terra para a Lua era impossível, a menos que ele tivesse reservas de chakra no nível de Kaguya Otsutsuki. Além de alongar a espada, controlá-la no ar também exigia chakra. Mas para voá-la, era necessário consumir o chakra armazenado na própria lâmina. Após cerca de 1 hora de testes, Oshiomi concluiu que sem recarregar a espada longa de grama Kusanagi Blade, só conseguia manter o controle no ar por cerca de 10 minutos. Para ser sincero, essa era a habilidade com a qual ele estava mais satisfeito, por um motivo muito simples. Parecia legal. Com um simples movimento de 2 dedos, a espada voava e girava pelo ar. Combinava perfeitamente com a sua imagem de lendárias técnicas de esgrima. Espere. Técnicas de equitação com espada? Olhando para a espada em sua mão, Oshiomi sorriu de repente. Já que a espada Kusanagi podia encolher e crescer, e podia ser controlada no ar, então voar cavalgando uma espada parecia totalmente possível. Com esse pensamento, Oshiomi primeiro estendeu um pouco a espada, depois a deixou pairar horizontalmente no ar. Quando ela se estabilizou, ele saltou repentinamente sobre ela, bem sob o olhar atônito de Tsunade. Ela já o imaginava caindo de cara no chão, mas quando abriu os olhos novamente, a espada Kusanagi, embora tremendo sob a tensão, resistiu ao peso de Oshiomi. Os olhos de Oshiomi brilhavam de entusiasmo. O próprio imortal espadachim bêbado do clã Gekko, Oshiomi, estava prestes a fazer sua estreia. Pensando dessa forma, a espada Kusanagi era realmente boa demais para ser verdade. Ele quase sentiu que já não se importava mais com a capacidade de armazená-la dentro do corpo. Capítulo 348. Cambaleando sobre a espada longa de grama, a lâmina Kusanagi por um bom tempo, Oshiomi finalmente conseguiu se estabilizar. Avaliando aproximadamente o nível de energia da espada, ele rapidamente percebeu que com seu peso sobre ela, o consumo de chakra havia aumentado significativamente. Normalmente, controlar a espada Kusanagi no ar à sua vontade permitiria que ela voasse por cerca de 10 minutos a uma velocidade razoável. Mas agora com Oshiomi em cima dela, a espada duraria no máximo 2 minutos. Isso não significava que ele estivesse limitado a apenas 2 minutos de voo, pois, enquanto estivesse em pé sobre a espada, Oshiomi podia canalizar chakra continuamente para ela. Após testes, ele descobriu que seu gasto de chakra e o consumo da espada durante o voo se equilibravam em cerca de 50%. Em outras palavras, contanto que as reservas de Oshiomi fossem abundantes, ele poderia não ser capaz de voar indefinidamente, mas poderia sustentar o voo por um longo período. Com isso em mente, Oshiomi se recompôs e começou a subir. Quando atingiu cerca de 100 metros de altura, parou de escalar. Aquele parecia ser o limite, qualquer coisa acima disso, e as reservas de chakra da espada não seriam suficientes. Uma vez estabilizado naquela altura, Oshiomi impulsionou a espada para frente. Devido ao peso adicional, a velocidade de voo diminuiu consideravelmente. Segundo seus cálculos, era aproximadamente a mesma de um Jonin normal correndo a toda velocidade, mais lento do que o próprio Oshiomi em sua velocidade máxima. Mas no ar, a trajetória de Oshiomi não enfrentava desvios ou obstáculos, então, em termos práticos, a velocidade era aproximadamente equivalente a correr pelo chão, e o consumo de chakra não era nem de perto tão ruim quanto ele temia. Com reservas muito superiores às da maioria do shinobi de nível Kage, Oshiomi percebeu que poderia continuar voando assim por quase um dia inteiro sem se exaurir. Em suma, essa era uma habilidade extremamente prática, algo que poderia ser aplicado em combate real. Circulando Konoha do alto, sentindo o vento frio roçar seu rosto, Oshiomi não conseguia parar de sorrir. Isso era voo de espada. Assim como os raios de espada, esse era o sonho de todo homem. O que importava, ponto final, era ter estilo. Após sobrevoar os céus acima de Konoha, Oshiomi praticamente dominou a técnica. Não era tão difícil assim, a espada Kusanagi fazia a maior parte do trabalho. Tudo que Oshiomi precisava fazer era ficar em pé sobre ela e manter o equilíbrio. Com a prática, ele começou a experimentar acrobacias circulando, mergulhando, voando de volta para o céu. Em resumo, ele se divertia como uma criança de 90 quilos solta em um parquinho. Mas enquanto Oshiomi se divertia, o corpo de selamento de Konoha quase teve suas almas arrancadas do chão pelo medo. Suas barreiras sensoriais detectaram um objeto voador não identificado rompendo os selos aéreos de Konoha. De acordo com suas leituras, não se parecia em nada com um pássaro. Aterrorizados, alguns membros quase correram para relatar um ataque inimigo ao escritório do Hokage. À medida que mais e mais membros do esquadrão de selamento chegavam para investigar esse inimigo, Oshiomi calmamente desceu sobre a espada e disse-lhes: "Não se preocupe, estou apenas praticando uma nova técnica." Com isso, ele desenhou um semicírculo perfeito no céu com a espada e desapareceu mais uma vez na distância, deixando o esquadrão de selamento olhando fixamente, esfregando os olhos em descrença. "Estou sonhando. Oshiomi-sama estava voando em uma espada? Este é Oshiomi-sama para você. Verdadeiramente incrível." Após exibir-se no céu por um bom tempo, Oshiomi finalmente pousou, completamente satisfeito. Em vez de voltar para casa imediatamente, ele foi até a maior loja de ferramentas ninja de Konoha, mantendo, sim, a mesma loja que no futuro exibiria as ferramentas do sábio dos 6 caminhos no balcão quando Tenten se tornasse a proprietária. Antes de entrar, Oshiomi encurtou a espada Kusanagi para um tamanho normal, aproximadamente do mesmo comprimento que Mikazuki Muneshika. Carregando a espada encurtada, ele entrou na loja mantendo e disse diretamente ao dono, que poderia ser o pai de Tenten ou talvez seu tio: "Chefe, quero uma bainha feita sob medida para esta espada." Os olhos do lojista brilharam assim que Oshiomi entrou, e quando ele viu a espada em sua mão, não conseguiu desviar o olhar. Oshiomi-sama
Oshiomi-sama tem algum requisito especial para a bainha? Oshiomi não hesitou. Quero carregar esta espada nas costas, entendeu? No estilo Ombu. Não se preocupe com o comprimento da lâmina. O importante é que ela fique bem ajustada às minhas costas e não atrapalhe meus movimentos. Quanto aos materiais, durabilidade em primeiro lugar. E não a deixe muito apertada. Um pouco de folga é melhor. Nada de extravagâncias, apenas que seja prática, durável e funcional. Quero dizer, principalmente durável. O lojista ficou intrigado a princípio, mas ao perceber que a espada claramente não era uma arma comum, logo compreendeu seu significado. Afinal, somente uma arma divina com habilidades especiais seria adequada para Oshiomi-sama. Após medir a largura das costas de Oshiomi com uma régua, o lojista calculou rapidamente o comprimento ideal da bainha. Ao receber a espada de Oshiomi e admirá-la com um suspiro, esboçou um modelo detalhado. Assim que as especificações foram confirmadas, afirmou com plena convicção: fique tranquilo, Oshiomi-sama. Me dê 3 dias e eu forjarei uma bainha que o deixará absolutamente satisfeito. De fato, uma vez que Oshiomi decidiu usar a espada para voar, ele não pretendia mais depender da habilidade de armazená-la no corpo. O voo com a espada tinha que ser visualmente impactante, e tê-la nas costas conferia muito mais presença. 3 dias depois, Oshiomi retornou a mantendo pontualmente. O trabalho artesanal do lojista não decepcionou. Não era à toa que ele ostentava o título de melhor fabricante de ferramentas ninja de Konoha há tantos anos. A bainha feita sob medida se encaixava perfeitamente nas costas de Oshiomi. Não causava desconforto, não atrapalhava seus movimentos e combinava precisamente com a lâmina da espada. Melhor ainda, o design se adequava à estética de luxo discreto de Oshiomi, simples, porém cheia de estilo. Extremamente satisfeito, Oshiomi pagou e saiu. Com a espada Kusanagi presa às costas, saltou para um telhado próximo em poucos movimentos rápidos. De pé na beirada do telhado, com um ar altivo e imortal, ergueu a mão esquerda num gesto de espada e a lançou para cima. A espada em suas costas voou imediatamente da bainha, descrevendo um semicírculo no ar antes de pairar firmemente diante dele. Com um leve toque dos dedos dos pés, Oshiomi saltou sobre a lâmina. Ao seu comando de levante-se, a espada ascendeu, levando-o em direção ao complexo Senju. No ar, Oshiomi se portava com uma elegância natural, embora na verdade tudo não passasse de uma encenação. Cavalgando a espada ao vento para vencer demônios por toda a terra Jeco. O imortal da espada bêbada. Oshiomi faz sua entrada. Capítulo 349. Enquanto Oshiomi vivia seus dias despreocupados de imortal da espada em Konoha, um certo documento apareceu simultaneamente nas mesas dos 4 Kage. O documento continha apenas uma informação chocante. O homem conhecido como o Kazekage mais forte da história, o terceiro Kazekage, Hinozuki, havia desaparecido misteriosamente sem deixar rastro. Tsunagakure enviou grandes equipes de busca, mas ele continuou desaparecido, deixando a vila em um estado caótico e sem liderança. No momento em que essa informação se espalhou, as 4 grandes vilas ocultas ficaram extremamente alertas. Elas correram para confirmar sua autenticidade e, uma vez verificada, o mundo Shinobi, silencioso por quase 5 anos, subitamente fervilhou em turbulência. No escritório do Raikage de Komogakure, o idoso terceiro Raikage leu o relatório e caiu na gargalhada. Seu punho, tão grande quanto uma panela, bateu com força na mesa com um estrondo ensurdecedor, reduzindo instantaneamente a madeira maciça a estilhaços. 5 anos. Já se passaram 5 anos desde que emboscamos Iwagakure, e agora, finalmente, surgiu outra chance de contra-atacar com força. Verdadeiramente, os ancestrais nos abençoam. Dito isso, ele enfiou o documento nas mãos do filho. Esse filho, o futuro 4º Raikage, não era mais o jovem impetuoso de anos atrás. Agora, com 27 anos, havia se tornado um homem completo. Seu corpo, tão robusto quanto o de um urso negro, irradiava poder. Ele era o herdeiro perfeito da poderosa linhagem de seu pai. Seu talento natural também era excepcional. Sua força atual já atingia o nível Semikage, e uma verdadeira ascensão ao nível Kage era apenas uma questão de tempo. Em Komogakure, ele era reconhecido como o futuro pilar da vila. Após ler o conteúdo do relatório, o 4º Raikage em espera também sorriu. Pai, estivemos acumulando forças por 5 longos anos. Finalmente chegou a hora de Komogakure brilhar. Vamos começar por Tsunagakure, anunciamos nossas ambições para todo o mundo Shinobi. Ao ouvir isso, o sorriso do terceiro Raikage se alargou. Criar um filho tão excepcional era para ele a maior conquista desde que assumirá o manto de Raikage. Exatamente. Afiamos nossas lâminas por 5 anos. Agora mostramos nossas presas. Mesmo que não consigamos dominar todo o mundo Shinobi, arrancaremos um pedaço de carne das outras vilas. Anunciaremos a todos os Shinobi, o título de maior vila Shinobi está prestes a mudar de mãos. Ele tinha todos os motivos para falar com tanta confiança. Sim, ele sabia do suposto Shinobi de nível 4 Kage de Konoha. Mas e daí? Komogakure, após 5 anos de fortalecimento militar, não temia ninguém. Konoha podia ter 4 combatentes de nível Kage, mas Komogakure os igualava. O próprio terceiro Raikage mais o Jinchuriki da 8 caudas azul B. O Jinchuriki da 2 caudas, mais seu filho A e Killer B. Komogakure também tinha 4 combatentes de nível Kage. Tanto em poder de combate de elite quanto em números totais, Komogakure não ficava atrás de Konoha. O terceiro Raikage estava convencido, mesmo que não conseguissem unificar o mundo Shinobi, ao menos poderiam criar um novo equilíbrio bipolar de poder. Com o sangue fervendo de expectativa, o terceiro Raikage declarou com confiança ao seu filho: transmita minhas ordens. Komogakure entra imediatamente em estado de prontidão para a guerra. Missões de rotina serão reduzidas. Mobilizem 15.000 soldados, marcharemos sobre Tsunagakure em meio mês. Enquanto isso, no escritório do Tsuchikage, Onoki lia o mesmo relatório. Seus olhos brilharam com uma ganância mal disfarçada. Sim, Tsunagakure e Iwagakure foram aliadas durante a Segunda Guerra, mas isso não significa que sejam aliadas agora. Neste mundo, não existem amigos eternos nem inimigos eternos, apenas interesses eternos. O termo aliança só faz sentido quando ambos os lados estão em pé de igualdade. Mas se um lado sofre grandes perdas, quem poderia culpar seus aliados por intervirem para absorver suas forças?
Não absorver. Naquele instante, o olhar de Onoki se aguçou repentinamente, pois ele percebeu que não era o único de olho no valioso prêmio de Tsunagakure. Havia outro, um certo gorila de pele negra que há muito tempo estava inquieto. Ao pensar no terceiro Haikage, o olhar de Onoki tornou-se mais frio. A lembrança de Komogakure apunhalando Iwagakure pelas costas 5 anos atrás, quando ele e Roshi correram para a linha de frente, ainda estava fresca em sua mente. Ele havia jurado, então, que a dívida daquela flecha nas costas seria paga 10 vezes mais. E Onoki não era um homem que esquecia rancores. Virando-se, ele fixou os olhos no enorme mapa do mundo Shinobi pendurado atrás dele. Seu dedo percorreu as rotas, delineando a provável marcha de Komogakure em direção a Tsunagakure. Quanto mais ele o estudava, maior ficava seu sorriso. A marcha de Komogakure rumo a Tsunagakure não seria curta. Se ele conseguisse interceptá-la no meio do caminho, fechar os portões e encurralá-los como cães numa jaula, o dia da vingança não estaria longe. Após 5 anos de recuperação, a força de Iwagakure havia retornado a quase 80% do seu auge. Se esse plano desse certo, não seria apenas vingança, ele poderia arrancar um pedaço enorme de carne do corpo de Komogakure. Mas suas intenções não podiam ser muito óbvias. Se ele quisesse ocultar seu verdadeiro propósito, o que poderia disfarçar seus movimentos daquele gorila negro? Seus olhos percorreram o mapa, até que finalmente se fixaram na vasta extensão do território de Konoha. Sim, essa seria a cobertura perfeita. Enquanto isso, no escritório do Mizukage, Yagura, ainda inexperiente em seu cargo, batucava os dedinhos na mesa. Deveria fazer alguma coisa? Parecia uma oportunidade de ouro. Mas considerando a força atual de Kirigakure, será que eles realmente conseguiriam marchar pelo deserto e arrebatar a carne das garras de Iwa e Kumo? Isso parecia muito improvável. E ainda assim, simplesmente entregar esse gordo prêmio? Enquanto Yagura hesitava, os ensinamentos do antigo terceiro Mizukage ecoavam em seus ouvidos. Para que nossa remenda e esquecida Kirigakure prospere, devemos acumular forças em segredo, aguardando silenciosamente o momento em que os outros entrarão em combate como mariposas e atiradoras. Somente quando as outras vilas estiverem ensanguentadas e enfraquecidas, atacaremos como um raio. Só assim os mais fracos podem sobreviver por mais tempo. Com isso em mente, Yagura decidiu esperar. Se Iwa e Komo atacassem Suna, certamente Konoha não ficaria de braços cruzados. Independentemente de se tratar de uma batalha entre 4 facções ou de um cerco a Konoha, Kirigakure simplesmente aguardaria o momento certo, esperando que os céus lhe apresentassem a oportunidade perfeita. No escritório do Okage, Tsunade, Oshiyomi, Sakumo e os outros também estavam estudando o relatório. Após ler o documento, Tsunade falou primeiro. É quase certo. Assim que Iwa e Komo souberem disso, agirão contra Suna. A questão é, o que devemos fazer? Shikaku respondeu calmamente. Acho que devemos nos preparar para a guerra. As outras vilas certamente também estão de olho em Konoha. Afinal, mantemos a posição de vila oculta número 1 há tempo demais. No meio do grupo, Oshiyomi ostentava um leve sorriso divertido. Assim começa a Terceira Guerra Mundial Shinobi. A guerra que mudaria inúmeros destinos. Capítulo 350. A reunião no gabinete do Okage durou mais de 2 horas antes de finalmente terminar. Konoha havia confirmado oficialmente sua política de alerta de guerra, e uma carta solicitando fundos de guerra ao Dain da Terra do Fogo já havia sido enviada imediatamente. Embora houvesse uma atmosfera pesada em torno da iminente Terceira Grande Guerra Ninja, Konoha não sentia medo. O motivo era simples, Konoha era muito forte naquele momento. Oshiyomi, Tsunade, Orochimaru, Jiraiya, Sakumo, Hiruzen e Minato, apenas listar esses nomes já dizia tudo. Na linha do tempo original, mesmo com o suicídio de Sakumo, o desespero de Tsunade e a ausência de Jiraiya da vila, Konoha ainda conseguiu se manter firme e lutar contra 3 vilas simultaneamente. Agora com um elenco mais forte e mais lutadores de alto nível, não havia motivo para Konoha temer. Havia também outro fator importante. Assim como na Segunda Grande Guerra Ninja, as outras 4 aldeias também não estavam verdadeiramente unidas desta vez. Enquanto esses atritos persistissem, Konoha nunca precisou temer um colapso total. Quanto a Zetsu Negro e Madara tramando nas sombras, Oshiyomi estava genuinamente curioso. Se ele conseguisse salvar Obito, como seus planos prosseguiriam? Obito era a peça-chave em seu grande plano, o executor do testamento de Madara após sua morte. Se essa peça fosse removida, todo o plano entraria em colapso por si só? Oshiyomi estava ansioso para ver como as coisas se desenrolariam em tal cenário. E por falar nisso, a educação tinha que começar na infância. Se ele queria impedir que Obito sofresse lavagem cerebral, não seria agora o momento perfeito para verificar como ele estava? Oshiyomi era do tipo que agia assim que tinha uma ideia. No momento em que decidia, já estava a caminho do complexo Uchiha. Ao chegar, ele não se deu ao trabalho de escalar paredes ou entrar sorrateiramente, simplesmente entrou. Afinal, com a força que tinha, ninguém ousaria impedi-lo. Pouco depois de entrar no complexo, um jovem aproximou-se apressadamente. Vendo que Oshiyomi apenas passeava sem pressa, o homem soltou um pequeno suspiro de alívio, curvou-se e o cumprimentou respeitosamente. Oshiyomi-sama, seja bem-vindo ao clã Uchiha. Perdoe-nos por não o termos recebido adequadamente. Os modos do homem eram impecáveis. E como Oshiyomi não estava ali para causar problemas hoje, ele retribuiu a gentileza, mantendo um tom descontraído. Não precisa.
Posso perguntar seu nome? O jovem curvou-se novamente antes de responder. Meu nome é Uchiha Fugaku. Meu pai é o atual chefe do clã Uchiha. Quando ele soube da sua chegada, me enviou para convidá-lo a vir até aqui. Ele deseja ter uma conversa séria com você. Ao ouvir o nome Fugaku, Oshiomi parou. Deu-lhe uma olhada de cima a baixo. Ao contrário da história original, este Fugaku não tinha aquele rosto perpetuamente cabisbaixo e sombrio. Não era de admirar que Oshiomi não o tivesse reconhecido à primeira vista. Ao que tudo indica, Fugaku só desenvolveu aquele rosto perpetuamente alongado e caído depois de se tornar o chefe do clã. Fazia sentido, se ele tivesse essa aparência desde jovem, Mikoto certamente teria recomendado que ele consultasse um oftalmologista. Ao pensar em Mikoto, a expressão de Oshiomi ficou estranha. Mikoto tinha a mesma idade de Kushina, cerca de 18 anos este ano. No entanto, Fugaku claramente aparentava ter 25 ou 26 anos. Uma diferença de 7 ou 8 anos, e ainda assim os dois eram considerados namorados de infância? Que coisa! Oshiomi sentiu como se tivesse acabado de descobrir um lado pouco conhecido do homem que um dia seria pai de Itachi e Sasuke. Com esses pensamentos passando pela cabeça, as palavras de Oshiomi ganharam um tom um tanto provocativo. Ele fez um gesto casual e disse: não há necessidade de tantas formalidades. Não vim hoje para nada importante. Faz apenas algum tempo que não vejo minha discípula Kujetsu e seu pai Okushin, então pensei em dar uma passada para nos reconectarmos um pouco. Ah, isso me lembra. Kushina já tinha mencionado você para mim. Algo sobre a Mikoto se casar em breve e o noivo dela ser você, certo? O olhar de Oshiomi para ele transmitia claramente a expressão de então você gosta de garotas mais novas, o que deixou Fugaku visivelmente desconfortável. Mas por outro lado, Fugaku não era nenhum tolo, não como alguns dos outros Uchiha sem cérebro. Embora carregasse o orgulho do clã Uchiha, no geral Fugaku era bastante sensato. Ao ouvir as palavras de Oshiomi, ele forçou um sorriso um tanto sem jeito e respondeu: Oshiomi-sama, você não está errado. Mikoto é de fato minha noiva. Nos casaremos em cerca de 2 meses. Talvez tranquilizado por Oshiomi não ter segundas intenções, ou talvez simplesmente porque o olhar significativo de Oshiomi fosse demais para suportar. Fugaku trocou mais algumas gentilezas antes de se retirar rapidamente. Só depois de correr várias ruas adiante é que ele finalmente parou em frente à residência do chefe do clã, enxugando o suor frio da testa. Gekko Oshiomi faz jus à sua reputação. Embora Oshiomi não tivesse levantado a voz nem demonstrado a menor raiva, a pressão que ele emanava durante a conversa era inegável, especialmente o jeito como olhar agora há pouco. Se não fossem os anos de disciplina e compostura que cultivara ao lado do pai, Fugaku temia ter perdido a compostura ali mesmo. Ainda enxugando o suor da testa, Fugaku entrou no quarto do pai. Lá dentro, o mais velho tomava um gole de chá quente lentamente. Ao ver Fugaku entrar sozinho, suas sobrancelhas se franziram quase imperceptivelmente. Que Gekko Oshiomi não estava disposto a mostrar o rosto. Tendo praticado por muito tempo a arte de ler o humor de seu pai, Fugaku captou imediatamente o tom de desagrado em suas palavras. Ele explicou apressadamente. Não foi como meu pai imagina. Oshion-samai não me tratou com desprezo. Ele só veio hoje por um motivo simples: visitar sua discípula Uchiha Kujetsu e o pai dela, Okushin. É por isso que ele não veio aqui. Com isso a carranca do pai suavizou-se, embora ele ainda tenha soltado um resmungo frio. No fim das contas, ele ainda não considera nosso clã Uchiha digno de sua atenção. Se nosso clã fosse tão forte quanto nos dias logo após a fundação da vila, não importa quais desculpas ele desse, ele não teria tido escolha a não ser vir para cá. Diferentemente de Fugaku, seu pai era claramente mais da velha guarda. Seu pensamento preso aos dias de glória do clã Uchiha, nutrindo profundo ressentimento em relação às políticas de Tobirama. Fugaku esfregou as têmporas com um toque de frustração e disse: pai, não acho que Oshiomi-sama tenha se referido a isso dessa forma. Acabei de conversar com ele, e ele me pareceu alguém que não se preocupa com formalidades. Ele até mencionou Mikoto, dizendo que depois do casamento eu devo tratá-la bem. Acredito que Gekko Oshiomi seja alguém com quem possamos entrar em contato. Se baixarmos um pouco nossa postura e usarmos Mikoto como ponte para convidá-lo para uma conversa, talvez possamos mudar a posição atual do clã Uchiha. Dito isso, seu pai bateu a xícara de chá na mesa, fazendo o líquido quente espirrar para fora. Você está prestes a se tornar o chefe do clã, e ainda se apega a esperanças tão ingênuas? Veja como fomos completamente isolados. Você realmente acredita que, com algumas palavras, eles nos devolverão os bens que já nos tomaram? Fugaku foi duramente repreendido e não teve escolha a não ser suportá-lo em silêncio, embora em seu íntimo ainda permanecesse cético. Vale a pena tentar, não é? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.